lembrado. É a paralela à Rua Expedicionários, é uma rua de terra, que na verdade era o antigo ramal férreo da Mogiana, por onde vinha o bonde, tá? Então ele é tombado pelo Condepac. Existe um abaixo-assinado no protocolo dos moradores pedindo o asfaltamento. Ah, não, é que são dois sobre o mesmo assunto. Aliás, a gente podia pegar já o outro, que tem as assinaturas. É que são dois protocolos do mesmo assunto, dois pedindo pavimentação. Aqui, ó. Esse aqui, olha, é o 2013-10-4902. Então a gente poderia... A resposta é a mesma, tá? Que ele solicita o calçamento do paralelepípedo, asfalto, seja lá o que for, e tem um abaixo-assinado dos moradores. E esse aqui também, ele solicita. Nesse caso, a única diferença é que a Mata Matozinho faz um comunicado de um projeto, de um parque, e depois do parque linear, só que depois a prefeitura fala que ainda não tem nenhuma coisa, vamos dizer assim, formal a respeito desse parque, etc, etc. Veio para o Congeapa, então a gente solicita que o Condepac, já que é um bem tombado pelo Condepac, que o Condepac se manifeste. E eles fizeram então uma manifestação que são favoráveis à pavimentação com paralelepípedos, conforme solicitado pelos moradores, abaixo-assinado e tal. Tá? Lá é uma área urbana e eles falam então que referendou ciência de parecer favorável. Tá? Então é isso. E aí o nosso parecer ficou assim. Levando-se em consideração que o Condepac já emitiu parecer favorável à colocação de paralelepípedos, que há parecer favorável da SBDSV também, né? Nosso parecer também é favorável, salientando que a extração de paralelepípedos é extremamente impactante, indo de encontro aos princípios de sustentabilidade da APA. O paralelepípedo, na verdade, é um material que você tem que quebrar uma pedreira para poder fazer o paralelepípedo, certo? Que de acordo com a resolução 5805 do Condepac, que determina o tipo de pavimentação para trechos de bem tombados, deve ser paralelepípedo ou terra batida. Nós sugerimos... também, né? Não, na lei não fala. Ele é só Sugerimos que a Secretaria de Infraestrutura faça um estudo de viabilidade técnica do uso de solo cimento, que tem a mesma eficiência comprovada, tá? E que tem todo... Desculpa, eu nem lembro, a gente fez realmente isso, não deu tempo de fazer uma revisão, tá? E haja um projeto, que haja todo cuidado com o subsolo, né? Como a gente teve aqueles... Na verdade é substrato, né? Na verdade, para fazer todo o trabalho de cuidado do substrato, ou seja, da pavimentação. Então que tanto o paralelepípedo, como o asfalto, como o solo cimento, eles são revestimentos da pavimentação. A pavimentação mesmo é toda a preparação de compactação que está embaixo. Então nós estamos sugerindo um estudo que seja feito com solo cimento, para manter a mesma característica de terra batida, que na verdade só que não é, porque ela é extremamente eficiente, tá? E ao mesmo tempo menos impactante. Tá? Então, que a gente fala exatamente isso, que haja um projeto com esse cuidado de compactação e drenagem, tá? Conforme o que a gente aprendeu no evento de estradas rurais, e que seja acatada a orientação da construção de uma ciclovia conforme o projeto do Parque Linear. Porque a Secretaria do Verde Desenvolvimento Sustentável, ela dá parecer favorável desde que seja construída uma ciclovia. Então, o nosso parecer também é favorável, acatando essa orientação da Secretaria do Verde Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, acho que desse foi a ciclovia, mas que fosse uma pavimentação permeável. E a pavimentação
permeabilidade no... Então, na verdade, aí é uma contribuição. Posso responder? Na verdade é o seguinte, o que acontece é que toda compactação, independente se for terra, se for paralelepípedo, se for entretravado, a própria compactação já impermeabiliza. Então, na verdade, o que tem que ser feito é uma boa drenagem. E se não fizer uma boa compactação e uma boa drenagem, não vai adiantar nada por blocrete, por paralelepípedo, por o que for. O revestimento vai acabar se degenerando. Eu gostaria de lembrar o resultado daquela discussão que nós fizemos com o professor Davi, e naquela ocasião nós, do COJAPA, decidimos pelo seguinte, que qualquer pavimentação, calçamento, ou seja lá o que for, dentro da APA e que que esteja em desacordo com essa lei, que já está defasada e tudo, que exista um projeto executivo da prefeitura. Então acho que é isso que a gente tem que exigir. Então a decisão se vai ser paralelepípedo, de onde vai ser extraído, ou se vai ser solo cimento, né? Que seja feito um estudo para tomar essa decisão. E óbvio que venha junto a drenagem, que é mais importante. Na verdade, é o que a gente está entendendo, que a gente vai ter um projeto. Marcelo, Janete. Eu queria sugerir, no segundo parágrafo, colocar o seguinte, que o CONGEAPA aprova o paralelepípedo e sugere como alternativo, de acordo com a resolução tal, o uso do solo cimento. O objetivo do ofício é a aprovação de paralelepípedo. A Secretaria do Verde já aprovou, o CONDEPAC já aprovou, nós temos que aprovar ou reprovar o paralelepípedo. Então nós estamos desviando aí o pedido é paralelepípedo. Então coloca, estamos aprovando o paralelepípedo e estamos sugerindo uma alternativa de piso que é só o cimento. Daí eu acho que fica coerente. Está escrito, o nosso parecer é também favorável. Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar nesse momento para resgatar de novo essa discussão da resolução 5805, essa questão dos pisos, porque de alguma forma, assim, nós não podemos comprometer a vida das populações residentes em determinados locais, em que quando se tem época de chuva grande, as pessoas são impedidas, crianças são impedidas de ir à escola, as pessoas não conseguem sair das suas casas. Então, isso precisa ser revisto. Então, acho que tem que ser visto isso o quanto antes. Já tivemos aqui a exposição do professor Davi, já tivemos essa preocupação, mas acho que a gente precisa avançar o quanto antes, porque esse ano não tivemos chuva, né? Mas as pessoas que moram nos locais de terra tiveram muito pouco. Né? Então, está tendo. E não vai ter chuva, a previsão não tem previsão de chuva. Né? Então, acho que a gente deveria avançar nessa questão. Se é necessário ter estudo para ver para cada trecho, vamos pegar então os mais críticos e iniciar por eles imediatamente. Mas não somos nós, né? Já foi solicitado para a Secretaria. Nós vamos fomentar essa. Então, é que na verdade já foi solicitado para a Secretaria. Mas a gente foi a intervenção do Marcelo nessa questão do texto. A Cláudia, acho que quer. Não, então, a gente já fez essa solicitação. Então, o que está faltando é cobrar da secretaria, enfim, se vai fazer ou não vai. Tem só uma coisinha que eu esqueci de falar. Cabe a prefeitura fazer. Outra? Essa é outra área. A gente encaminhou, eu assumi na época, um ofício, alguma coisa, para todas as secretarias com feedback assim, do evento e pedindo para serem executados, que o COJAPA analisaria essa questão de pavimentação mediante projetos executivos, de uma forma mais avançada. Isso foi encaminhado para diversas secretarias e tal. E aí quando foi, quando é referente... Nunca dá resposta. Então, referente a R14... Então, você é um caminho para forçar. Referente a R14, a gente deu parecer favorável e pediu que fosse apresentado o projeto. Se você vê a lambança da R14 dessas semanas... Eu só queria complementar uma... que eu esqueci de falar. Na realidade, tanto paralelepípedo quanto blocrete, eles não vão ser permeáveis à infiltração de água, conforme ela falou. No que eles contribuem? Na redução da velocidade de escoamento da água.
Só nisso daí. Já ajuda, mas não resolve. Então, eu só queria fazer uma colocação, e isso é uma coisa, como a Ângela fala, é uma coisa que a gente vem desde lá de trás sempre com esse questionamento, né? Sempre vem um morador ou outro e a gente caminha, parece alguma coisa e para. Assim como teve essa comissão de obras impactantes na área de APA e que está caminhando, fazendo, trabalhando e nós poderíamos jogar esse assunto de uma vez por dentro de uma comissão para começo, meio e fim. Cobrar esses projetos dessas áreas que são mais críticas. Porque teve Candés, teve Carlos Gomes, teve o pessoal de Santa Maria. Então, a cada momento, a gente faz um protocolo, ele vai e aí demora para dar um retorno e às vezes nem vem. Então, eu acho que dentro de uma comissão nossa, de uma delas, a gente... Eu acho que vai ser na próxima gestão. Pode ser. Não, mas a gente já institui a comissão. Porque tem que caminhar. Se mantém ou dá continuidade na gestão. Vai dar. Isso é outra questão que eu não sei, vai dar? Não, acho que a ideia é passar as câmaras técnicas existentes e as comissões que estavam... E daí relege os membros. E não poderia ficar... Eu não posso dar uma sugestão em cima do que as duas estão falando, por exemplo, fica essa orientação para a próxima gestão de que seja feita uma comissão e enquanto isso a gente manda um ofício para a Secretaria de Infraestrutura solicitando que seja, vamos dizer assim, que tenha cuidado sobre a pavimentação dessas água, trechos críticos, porque são basicamente 5, né, que a gente ouve sem errar. E com vários protocolos. Mas essa comissão também, eu acho que a gente não pode. Até eu estava conversando com o Jorge Alberto, a gente marcou aquele dia, no fim não veio ninguém, ficamos nós dois conversando aqui. O que a gente precisa mudar também é essa comissão, a gente não pode ficar só analisar o protocolo ali e falar sim ou não. Eu acho que tem uma comissão, quando você tem uma obra que você vê que vai dar problema, tem uma pessoa que vai lá para ver certinho, para depois a gente poder falar. Porque muitas vezes a gente fala sem saber o que está acontecendo. Porque prejudicou muita região nossa por isso. O pessoal vetava aqui, mas não sabia como estava lá e não sabe como estava, né? Então acho que a gente tem que ter uma comissão. Eu acho que já essa uma ideia, pessoa... a Ângela deu uma outra ideia que eu achei interessante, fazer uma pequena comissão para ir falar na Secretaria de Infraestrutura, para entender o que é que está acontecendo, por que não anda, cobrar isso, e a gente poderia fazer isso ainda na vigência dos 90 dias. Não precisa esperar 90 dias. Eu acho Aí faz a lista do protocolo, que deve dar uns 50 protocolos de pavimentação, né? Eu tento resgatar pelo menos os que passaram esse ano. Eu sou voluntária para ir. Cláudia quer fazer. Eu queria relembrar que houve, a nossa lei da APA, a gente sabe que precisa ser alterada, principalmente manter em terra, quer dizer, a ideia era manter no estado natural, mas a gente vê que com todo o movimento das pessoas, a gente precisa pensar no bem-estar também, né? Só que, o que aconteceu? Como não houve alteração da nossa lei, houve sim, houve duas leis de uma vereadora na época que alterou trechos pontual. Então isso é horrível acontecer. E aconteceu, ela asfaltou 2 trechos. Ela asfaltou, a delegada Terezinha criou 2 leis e ela conseguiu alterar a lei que mantinha em terra, ela asfaltou trechos de área de terra. A da Minas do Atibaia, ela alterou e asfaltou, tá lá a terra até hoje. E aquele empreendimento que ia para a casa do doutor Hélio também. Foi uma coisa também que a gente engoliu goela abaixo, que era um experimento. Colina da Tancem. Então, ou seja, são leis que alteram uma lei. Tá certo? Tá certíssimo, né? Então, a gente, agora, por exemplo, a Regional 14 não teve a força de ter uma lei que alterasse, que senão hoje eu estava lá, punha asfalto e boa. Então, só o Então é isso que a gente O doutor é paralelepípedo, não é asfalto, é paralelepípedo. Só complementando a Cláudia. Sim, vai dar um trechão, vai da América até lá. Então, ele podia, né? Só complementando o que ela estava falando, a respeito da denúncia que eu fiz, eu fui na polícia ambiental, e até eu queria saber aqui, eu gostaria de registrar assim, em ata, eu quero saber qual é o tamanho da área da APA, qual região ela abrange,
porque o meio ambiente não reconhece a nossa área como área ambiental. Então eles falam que lá, principalmente o Carlos Gomes, não é área ambiental. O meio ambiente tem secretarias? A Polícia Ambiental. Eles estiveram lá, e eles não autuam, Você fala Polícia Ambiental, Guarda Municipal ou... Não, Polícia Ambiental. Polícia Então, Ambiental o Estado é estadual, ele estava explicando para mim, né? E como no Estado, ele falou, a APA não consta, a APA de vocês não consta, não consta no Estado. Então ele falou, tem que ver o municipal. Mas ela pertence Então, ao cadastro federal. Então, agora eu quero saber aonde está esse cadastro, de quando que é a lei e qual área que ela abrange. Porque até hoje a turma fala do lado de cá do rio, mas até onde ela vai? Jaguariúna não é APA, por que interditou o asfalto lá? Pedreira não é APA. Então a gente tem que ver isso aí, surgiu uma dúvida aí, e o policial, questionei lá, a gente quase brigou lá dentro lá com esse negócio, porque ele mandou o policial lá e o policial mandou continuar escapando. Então a gente precisa ver bem isso aí. Mas acho que é importante ressaltar... Não, está no Ministério Público, isso é do Ministério Público, entendeu? Então, aí as você... diligências que foram tomadas... Não, quanto a isso, tudo bem. Eu tomei todas as providências, tudo bem. Eu só quero saber até onde vai e aonde que é verdadeiramente. Eu vou te mandar uma... Porque, olha, a APA foi criada em 2001 pelo Toninho. Existia um raio em torno do observatório, que era esse Pátio Souza, Joaquim Egídio. Quando aconteciam os estudos, porque teve quase um plano de manejo que antecedeu a criação da APA, eles entenderam que o Entre Rios, que é a região que fica entre o rio Jaguari e Atibaia, e que é a ponta do município que faz fronteira com Jaguari e Pedreira, deveria ser inserida na APA pela importância da região enquanto manancial de água. Então, mas foi inserida? Então, que é essa faixa que você está. Então, ela foi inserida. Então, você pega qualquer mapa, a lei 10.150. Você pega qualquer mapa da água, você vai ver. Mas é que o policial estava falando para ele, falou, gente, mas se você tem uma área de proteção ambiental, por que vocês não têm uma placa, vocês não têm nada que diz lá que é proteção ambiental? Eu acho que a gente deveria colocar. Eu queria pedir para votar. Então podemos colocar em votação ou tem mais algum complemento? E o Carlos Gomes Vamos lá? por aqui, assim, ó. Ó, Cida, Cida, deixa eu mostrar. tá mostrando, Ó, toda essa região é da APA e o Carlos Gomes e o Argentino estão bem aqui, assim, ó. E a dos Entre Rios é aquela bacia do Jaguari, do lado de cá é a bacia do Atibaia, que faz a fronteira da... Aqui é a bacia do Jaguari, que também Cara, é uma APA. quantos metros quadrados tem? 223 quilômetros quadrados. Eu vou te mandar a lei. Tá, voltando à ideia, eu acho assim, esse é um parecer, porém surgiu aqui a ideia de fazer uma pequena comissão para ir à Secretaria de Infraestrutura para perguntar o que está acontecendo, se estão fazendo o projeto da R14, da DAN 127, enfim, de todas elas. É perguntar, não é cobrar resposta. E cobrar respostas, exatamente. É porque antes de a gente pode ir lá e perguntar, tá fazendo? Não, por que não? Vai que tá. Mas aí ainda precisa tem. do auxílio do protocolo e do secretário de E deixar claro que a gente já marca os tudo, né? ofícios. Marcelo, pediu a palavra? Não, eu acho que tem que tirar esse segundo parágrafo. Tem que fazer essa outra ideia. Criar uma comissão, ir lá na infraestrutura e determinar. Pode fazer paralelepípedo desde que o estudo intercavado seja na água ou não? apresentado. Não, Marcela, na verdade assim, nós estamos falando, esse aqui é específico da rua Antônio Cravo. Quer fazer, já está o projeto para paralelepípedo. Não tem projeto, Vai Marcela. fazer para paralelepípedo. Eles estão querendo aprovação do paralelepípedo. Não, Agora a gente está sugerindo... eles estão querendo calçamento. O solo cimento ele não presta, não adianta, ainda mais no local. A manutenção ela tem que ser constante. A Prefeitura de Campinas não tem estrutura para esse tipo de manutenção. É jogar dinheiro fora. Posso dar uma sugestão? Fala no parapente. Esse projeto não deveria voltar aqui?
que Aí vai a gente mostrar. discute. A gente tem um sabe, projeto, mas mas olha a o gente Fabinho. Gente, eu tenho, como eu falei já, na verdade, eu já tenho a experimentação de transitar por uma estrada de solo cimento que tem mais de 15 anos, não tem a mínima manutenção e ela está perfeita. É a área Então, eu rural, acho, não é no não era centro, rural, não centro. passa ônibus. Direto, é intermunicipal. Então, Estudar e retornar. Isso. Então, estudar e retornar. Pedir para a Secretaria de Infraestrutura Estudar a viabilidade. nós não estamos e sendo contra o retornar. paralelepípedo, nós estamos dizendo que poderia ser feito um estudo para que... Deveria ser feito estudo e que pode ser paralelepípedo e ter trabalho conforme os técnicos decidam fazer. Intertravado não, porque não está na lei. Então está paralelepípedo ou Ou que terapia. seja, nesse caso, Nesse caso. Retorne. Não, então, vamos lá. Ó, eu acho que só o primeiro item ali, a extração, está errado. Santa Catarina é extremamente capitativa de encontro aos princípios de sustentabilidade. sim, ao contrário. Ao né? contrário. Vai É que na verdade o que ela quis dizer assim, indo contra, né? contra. Acho que É de encontro, tá certo? Certo. Ao encontro é a favor. De De encontro é exatamente. Mas indo Mas contra. tá meio indo contra, vai que tá. Pode, indo contra. Pode ser? Pode. Fica mais claro. É contrariando, pode ser. Não, Contra é feio, põe contrariando. Apenas se me permitem, Acho que Tirando o como técnico nesse aspecto, apesar de que o paralelepípedo implique um impacto ambiental localizado, ele, na região, é uma atividade econômica importante para o município de Monte Alto. Não se pode esquecer. Em segundo lugar, a compactação do solo de cimento significa implantar cimento, que é uma atividade muito mais impactante em termos de meio ambiente do que a extração do paralelepípedo. É uma coisa localizada em quantidades extremamente pequenas se comparar hoje em dia. A atividade de paralelepípedo, assim como a atividade de fazer muro de pé, são atividades que hoje a própria mão de obra, primeiro que ela está localizada basicamente em alguma cidade. Essa mão de obra deixou de existir, não, a cantaria deixou de existir como aqueles mestres, etc. Então, quando se quer dizer que a atividade paralelepípedo, o calçamento hoje do paralelepípedo seja mais impactante que o solo cimento, eu como técnico, posso dizer que não é uma afirmativa totalmente verdadeira, apesar de que ser impactante também. Qualquer tipo de pavimentação é impactante, certo? E que nós quisermos, eu concordo plenamente, é que a quantidade de cimento usado é muito pequena. A quantidade de cimento usado é muito pequena, só que ela é constante. Esse material, o solo cimento, não resiste ao tempo, ele não resiste à água. Isso aí eu já fiz casa com solo de cimento, já fiz pavimento com solo de cimento. Embaixo do solo de cimento, você tem que botar uma base, certo? E essa base tem que ser drenante. Essa base tem que ser drenante. Drena, exatamente para poder fazer aquilo que você falou. É tentar drenar, tirar a água de baixo para poder impermeabilizar em cima. Então, só como técnico. Eu acho assim, vamos votar então que eu vou parecer e eu acho que a gente deveria fazer uma comissão para ir na Secretaria de Infraestrutura e conversar sobre essas orientações. Vamos entrar na votação. Como é que vai ficar o texto? E se criar uma Criando uma comissão. Não, mas aqui não.